Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor procurador-geral da República, eu quero registrar, inclusive, que sequer reivindiquei a condição de líder em analogia ao regimento da Câmara, diante da omissão do nosso regimento, ter feito a pergunta e alguns comentários já no início desta sessão, aberta pontualmente às 10 horas da manhã, o que é muito importante. E o fiz de forma proposital, como prestígio a essa comissão e em respeito a todos os seus membros. Mas esse é o momento que nós devemos, senhor presidente, telespectadores da TV Senado, que nos acompanham durante muitas horas, é o momento que nós devemos celebrar, em primeiro lugar. Eu começo celebrando, depois farei um lamento. A celebração é pela importância desse instante, pela compreensão que o Senado da República demonstra de que, a despeito de divergências, de interesses contrariados, de pontos de vista diversos, nós estamos neste ato fortalecendo as instituições brasileiras. E esse é o momento em que o Senado fortalece o Ministério Público Federal de forma muito clara, para que nós possamos compreender a dimensão da transformação que a sociedade brasileira vive nesse instante. E é esta sociedade para a qual nós prestamos serviços que deve estar muito atenta a toda essa transformação que faz com que essa sabatina, a exemplo da anterior, inaugure um tempo novo para o Senado. Portanto, esse é um momento que merece esse destaque e o faço de forma inaugural. Mas lamento ao mesmo tempo que esta sabatina tenha sido transformada em alguns momentos em ringue político, em disputa partidária, constrangendo até o sabatinado, que nada tem a ver com essa disputa, porque o Procurador-Geral da República fala nos autos, ele peticiona, ele emite parecer e não vai, logicamente, se imiscuir com debates políticos que devem ser feitos não no ambiente da sabatina também. Não é este o ambiente para o embate político. Usemos o plenário do Senado, a tribuna do Senado. Mas foi feita uma pergunta aqui que eu não posso deixar de responder como líder do PSDB. Foi perguntado qual é a diferença entre o PT e o PSDB no financiamento das suas campanhas. E vem a resposta. A diferença é uma só. O PSDB recebeu, na forma da lei, contribuições privadas. E o PT, por tudo que está sendo revelado nas investigações, recebeu extorsão pública, que é propina. Infelizmente, não é algo que alegra ninguém dizer isso. Não há nenhuma alegria no meu coração em fazer essa afirmação. E não é à toa que 3 tesoureiros do Partido dos Trabalhadores estão ou já foram presos. Que uma das figuras mais importantes do partido, o número 2 do partido, abaixo do presidente Lula, o deputado Zé Disseu, encontra-se preso. Isso é fruto desse amadurecimento institucional que nasceu, que teve sua gênese na Constituição de 88, que o PT se recusou a assinar. O Partido dos Trabalhadores se recusou a assinar a Constituição de 88. E nessa tentativa de fazer perguntas e, ao mesmo tempo, formular instrumentos de defesa, comentou-se aqui a atuação do ministro Gilmar Mendes, que é um brasileiro que merece o nosso respeito, que ontem teve uma decisão acompanhada já pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral do nosso país. Porque a decisão de ontem do TSE não foi monocrática, foi uma decisão já do colegiado, firmada a maioria, a partir do voto do ministro Gilmar Mendes. Mas não foi citado, por exemplo, quando na PET 38 ou 3898, o ministro Gilmar absolveu o ex-ministro Palocci. Isso não é lembrado. Ou quando tivemos os episódios com Eduardo Jorge, o PT fala em destruição de reputações. E quem mais tentou distribuir reputações nesse país foi o Partido dos Trabalhadores, me perdoem. Cito o exemplo de Eduardo Jorge. Ou o caso
do próprio Luiz Francisco, que compunha o Ministério Público, e as instituições estão expostas a esse tipo de equívocos de comportamento. Portanto, eu acredito que essa sabatina, que teve grande expectativa, e devo reconhecer diante de todos que Vossa Excelência teve uma postura educada, firme, serena e esclarecedora, inclusive com a habilidade necessária para não falar fora dos autos. Mas foi feita aqui uma referência e fica a primeira pergunta em relação a um dos colaboradores, dos delatores, e não ficou claro se era o doutor Ricardo Pessoa ou um outro delator, esse que se sentiu ameaçado, que o senhor fez esse comentário há poucos instantes. E eu gostaria de ter esse esclarecimento para procurar cumprir rigorosamente meu tempo. E também, mudando um pouco da seara da Lava Jato, já tivemos muitas perguntas sobre esse tema, retomar o ponto dos precatórios. Alguns governos estaduais, extrapolando inclusive a iniciativa do Senado através da proposta do senador José Serra, aprovaram nas respectivas assembleias leis que permitem a utilização dos depósitos judiciais entre privados. E isso me parece um enorme risco para o futuro dessas unidades federadas, do profundo desequilíbrio que elas podem enfrentar em lançar mão, em utilizar depósitos entre privados e não mais só aqueles onde o Estado é parte. A pergunta que eu faço a Vossa Excelência é se nas ADINs alguma medida cautelar foi solicitada para que se evite a utilização desses recursos e, depois de utilizados, cria-se um problema irreversível. Portanto, são essas questões especificamente que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência e apenas dar ciência à Casa, de forma geral, que temos duas propostas de emenda à Constituição que abordam temas aqui tratados. No início da sabatina, Vossa Excelência fez um comentário sobre a prerrogativa de foro e, inclusive, chegou a dizer que, na sua opinião, se não for fiel à minha interpretação, corrija-me, por gentileza, na visão de Vossa Excelência, poderia haver, inclusive, uma limitação da prerrogativa de foro, e eu gostaria de ter sua opinião sobre isso, porque eu sou o autor da PEC número 10, doutor Janot, que exatamente promove mudança da prerrogativa de foro, e por uma coincidência, a PEC número 10 tramitava em paralelo com as investigações e o julgamento do mensalão. E achei oportuno retirar a proposta de tramitação da Casa para que não houvesse nenhuma ilação, nenhuma interpretação maldosa que eu estivesse com a PEC tentando criar um obstáculo para um julgamento em andamento e, com isso, eventualmente beneficiar réus do mensalão. Por essa razão, retirei a proposta e agora, ouvindo a opinião de Vossa Excelência, poderemos, no colegiado do Senado, voltar a discutir esse tema. E, por fim, a PEC 47, que está sob a reatoria do senador Petecão. O senador Petecão, se não está, esteve por aqui. Que coloca no texto constitucional a regra da lista tríplice. Havia, inclusive, uma dúvida se deveríamos permitir que todo o Ministério Público da União pudesse participar desta lista ou apenas o Ministério Público Federal. E gostaria também de ouvir a opinião de Vossa Excelência. E deixar claro e concluo, senhor presidente, para respeitar o tempo rigorosamente dos meus 10 minutos, que quando o Procurador-Geral da República é sabatinado no Senado, assim como os ministros do Supremo são, é em respeito ao parágrafo 1º da nossa Constituição, onde todo poder emana do povo, de forma direta ou por seus representantes. E como nós temos a legitimidade do voto popular, passamos a ter a legitimidade para a sabatina, para autorizar, para
permitir que o Procurador-Geral da República seja nomeado, assim como os ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo têm o sufrágio direto da população. O Ministério Público e o Judiciário, como todos nós sabemos, são legitimados exatamente por esse momento que é extremamente importante na República. Cumprido rigorosamente os meus 10 minutos, escuto o nobre Procurador-Geral da República e depois faço alguns comentários breves. Antes de passar a palavra ao Procurador-Geral da República, doutor Janot, eu gostaria de formular um apelo para que, a exemplo do que o senador Cássio Cunha Lima acabou de fazer, nós nos ativéssemos ao tempo estabelecido de 10 minutos para a formulação das questões, e o procurador, por sua vez, também dispõe de 10 minutos para respostas, sendo que há réplica e tréplica, tanto quanto fosse necessário. São mais 5 minutos na réplica e na tréplica. Com a palavra, o procurador Janot para a sua resposta. Senador Cássio Cunha Lima, como já disse, né, eu não posso nem reconhecer a existência de uma colaboração do senhor Ricardo Pessoa, porque se houve, está sob sigilo. E se houve, não foi ele que se sentiu ameaçado. Quanto à questão das leis estaduais sobre precatório, houve sim solicitação em todas elas de medida cautelar para suspender o dispositivo impugnado. A questão do prerrogativo de foro, eu acho que hoje temos um rol enorme de pessoas com prerrogativa de foro, e se mantida a prerrogativa de foro, que eu reconheço que a questão é muito delicada e complexa, que o enxugamento desses nomes, né, para altos mandatários da República, etc., seria o ideal para não sobrecarregar os tribunais nesses processos originários. E quanto à PEC 37, essa participação de outros ramos do MPU na escolha ou no concurso para o cargo de Procurador-Geral da República, eu só queria lembrar que, com exclusividade, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios tem o seu Procurador-Geral recrutado dentro dos membros do Ministério Público Federal e Territórios. O Ministério Público Militar tem, com exclusividade, o recrutamento do seu Procurador-Geral entre os membros do Ministério Público Militar. E o Ministério Público do Trabalho tem um recrutamento exclusivo, dentre os seus membros, do Procurador-Geral do Trabalho. A seguir a linha do recrutamento amplo entre os 4 ramos, o único ramo que não teria o recrutamento específico seria o Ministério Público, né? Enquanto os outros manteriam o recrutamento específico dentre eles teriam um recrutamento específico e concorreriam ao cargo de Procurador-Geral da República. Eu acho que não é uma solução ideal, senador. Esclarecendo que a proposta contempla a escolha dentro dos membros do Ministério Público Federal. A proposta tem esse objetivo. O que seguramente poderá ser discutido aqui no Senado, e já tivemos manifestações contrárias, com boas argumentações, como fez, por exemplo, o senador Roberto Requião, se deveríamos já dar o passo adiante. O que eu estou propondo digamos, a constitucionalização da lista. Ou se poderíamos dar o passo adiante, que é um novo sistema de escolha sem a lista, onde o Ministério Público faça a sua indicação e poderemos ter um sistema de checagem, e aí, ao longo da tramitação da proposta, poderemos gerar esse aprimoramento que se faz necessário, nem que seja só com a formalização da lista, para que nós possamos dar esse passo adiante daquilo que foi previsto pelo Constituinte de 88, e eu lá estava com muita honra como deputado constituinte, para que possamos, ao final e ao cabo desse processo tenso, duro da história brasileira, compreender que sairemos daqui um país mais forte, a partir da concepção que na República não pode ter segredos, e sobretudo nós, homens públicos, que optamos por essa via, temos até que, em alguns momentos, admitir a quebra da regra do ônus da prova, em alguns sentidos, pela necessidade que nós temos de prestar contas de forma permanente, de forma constante,
da nossa atuação. Então, que todos nós possamos compreender que somos humanos, que temos erros e falhos. E o Ministério Público não está protegido e imune a essas falhas e esses erros. Mas o que é fundamental é que o Ministério Público Federal, através de Vossa Excelência, receberá do Senado da República, como recebeu ao longo dessa sabatina, uma manifestação expressa de confiança e de apoio, que é um apoio dado em nome da sociedade brasileira, dizendo de forma clara, vá em frente, siga, prossiga, que o Brasil haverá de melhorar, mesmo que erros, equívocos e até mesmo abusos sejam praticados ao longo dessa caminhada, mas que o resultado final será, com certeza, o nascer de um país melhor, sobretudo livre da corrupção, porque não se tem notícia na história do Brasil e talvez, quiçá, do mundo, uma investigação do porte do que se faz hoje na Lava Jato, com o desbaratar de uma estrutura criminosa que se ocupou do Estado brasileiro para tentar perpetuar um projeto de poder.